Oi, gente! Vamos lá para mais uma aula? Hoje é a aula número 2 e nessa aula eu vou ensinar vocês uma toalha de chá. Vou abrir para vocês verem aqui como ela fica um tamanho muito bonito. Vou ensinar vocês a fazer o temido canto mitrado, super fácil e tranquilo de fazer. E aí eu vou passar o passo a passo de como a gente encaixar também esse barrado aqui na toalha, tá bom? Vamos lá que a gente começa o passo a passo? Vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para montar essa toalha de chá. São poucos materiais aqui, é fácil, mas é bem tranquilo. E a gente vai precisar, primeiramente, de 4 tiras de tecido na medida de 15 centímetros de altura por 75 de largura. Vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Então, você vai cortar 4 faixas assim, 15 centímetros de altura por 75 de largura. Depois de cortar essas faixas, a gente vai cortar a parte de trás, a parte do centro da toalha. Eu tô usando aqui um tecido cru, e aí vocês vejam aí o que encaixa para vocês. Tem muita gente que usa xadrez, fica bem legal também, poá, enfim, combinações aí imensas. E aí a gente vai precisar de um quadrado de 75 por 75, tá? Que vai ser o tamanho da toalha. Se for, Marcela, eu quero fazer uma toalha maior, não tem problema, é a mesma regra. Vai fazer uma de 1 metro por 1 metro. Você vai cortar um quadrado de 1 metro por 1 metro e aí a faixa você vai cortar de 1 metro por 15 centímetros, tá? Aqui na faixa, eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz. Eu já dobrei uma bainha que vai ser a parte de cima, que já deixa o acabamento, tá vendo? Dobrei para dentro. O que eu já ensinei aqui para vocês, como fazer uma bainha perfeita. O que eu faço? Bem aqui onde a gente vai dobrar a bainha, eu pego uma régua e risco uma distância de 2 centímetros. Então, o que eu faço? Vou pegar uma régua aqui para vocês, para dar uma olhadinha. Aqui bem na parte superior, sempre na parte superior, que é onde vai ficar a bainha, eu marco uma risca, deixa eu acertar aqui, uma risca de 2 centímetros, tá vendo? Passo uma risca aqui com um giz ou uma canetinha que apaga, passo a risca aqui, e aí o que a gente faz? A gente vai no ferro e vai dobrar exatamente na risca, tá vendo? Fica uma bainha perfeita quando vocês fazem dessa forma. Feito essa bainha, o que a gente vai fazer? Vem pro lado direito do tecido e aí a gente vai dobrar todos os cantos, tá? A gente vai dobrar na diagonal para que fique esse triângulo aqui, fique bem reto aqui, tá vendo? Tecido com tecido. Então, vocês vão fazer na parte direita do tecido e dobrar aqui para ficar esse triângulo assim. Esse daqui é para fazer o canto mitrado do barrado todo que a gente vai fazer na toalha de chá, tá? Então, vocês fazem isso em todas as faixas e dos 2 lados de cada. São 4 faixas, cada uma com 2, então são 8 que vocês vão dobrar, tá vendo? Feito isso daqui que a gente vai passar a costura. Como que a gente vai passar? A gente pega 2 faixas e aí a gente vai ligar uma na outra. Frente com frente sempre, tá, gente? Coloca aqui frente com frente, tá vendo? Pra ser um canto mitrado perfeito, tem que estar muito bem certinho, tá vendo? Ó, onde a gente dobrou aqui e onde a gente dobrou essa daqui. São 2 faixas, tá? Coloca aqui frente com frente. E aí, bem aonde a gente dobrou, deixa bem unido certinho aqui assim. Pega um alfinete, alfineta para não sair. E aí, o que a gente vai fazer? Passar uma costura exatamente onde tem o vinco que a gente passou, tá vendo? Dessa forma aqui. É só passar uma costura aqui. Retrocesso aqui no começo é muito importante e retrocesso no final, obviamente. Mas aqui no começo é muito importante porque na hora da gente desvirar o canto mitrado, se não fizer o retrocesso, vai sair vai descosturar um pouquinho,
fica aberto e aí o canto mitrado não fica perfeito, tá? Então o segredo do canto mitrado é sempre aqui, a parte de cima está muito bem unida e certinho, tá bom? Vamos lá? Pronto, passei a costura, tá vendo que fica bem aqui o final, ó, encaixa direitinho aqui o começo, e aí vocês vão perceber, vocês fazem o teste, ó, tá vendo? Ó o canto mitrado já, é que depois a gente vai cortar a parte de baixo e aí fica mais assentado aqui o tecido. Primeiro canto mitrado prontíssimo, o que a gente vai fazer? No próximo, a mesma coisa, pega outra faixa e aí encaixa aqui. Frente com frente. E sempre bastante atenção nessa questão aqui, ó, de colocar a parte de cima com parte de cima, que é onde tá a bainha, tá vendo? Senão vai ficar errado. Encaixou também aqui. Pronto, a gente vai passar a costura. A mesma coisa fazer com esta parte, que a gente pega o outro canto mitrado. Outra faixa, né? Também encaixa aqui, ó. Frente com frente, parte de cima com parte de cima. Encaixa, passa também uma costura. E aí a gente vai fechar o quadrado aqui dessa forma. Que é o término dela, que vai fechar todo o nosso canto da nossa toalha. Tá vendo? Dessa forma aqui. Vou passar a costura nos 4 lados, depois eu volto a falar pra vocês aqui como que a gente vai cortar aqui pra ficar e passar o ferro, tudo direitinho, mas vamos lá. Pronto, passei a costura em todos os cantos, a gente fez já o quadrado inteiro. E aí o que a gente vai fazer com essa parte que sobra? Nós vamos cortar ela, cortar também as linhas que sobram, né? E a gente vai cortar com mais ou menos 1 centímetro de margem, tá? Porque depois a gente vai passar o ferro e abrir essa costura, pra dar um acabamento mais bonito ainda. Então, corta os 4 cantinhos. Tá vendo? 1 centímetro, quase 1 centímetro, esse aqui. Porque a gente vai abrir a costura aqui, tá vendo? Abrir a costura dessa forma dá até em outras peças dá pra usar. Eu gosto bastante de abrir a costura. Tem algumas assim que eu até passo uma costura de acabamento na parte da frente da peça, pra ficar bem fixo. Mas a peça fica mais lisa, mais aberta, fica bem legal. Vou colocar aqui os fios. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai no ferro e abrir essas costuras aqui. Tá vendo? Tem o pessoal que passa na unha, pode ser também. Eu prefiro no ferro, que eu acho que fica mais bonito. E aí, ó, a gente vai abrir os 4 lados. Vou abrir aqui até pra vocês verem como que fica. Canto mitrado facinho de fazer, tá vendo? Vamos lá? Pronto, ó, já passei o ferro, abri todas as costuras, tá vendo? E aí já fiz todos os 4 lados. E aí vou desvirar pra vocês, só pra vocês verem como que fica o canto mitrado. Tá vendo? Fica um quadrado perfeitinho. E agora a gente vai colocar esse barrado aqui na toalha. Vou reservar aqui esse barrado. E a gente vai abrir a toalha aqui naquele quadrado que a gente cortou de 75 por 75. Esse tecido meu aqui também não tem frente e verso, tá vendo? Ele é os 2 lados iguais. Se vocês estiverem usando um tecido que tenha frente, você vai colocar a parte que é frente do tecido aqui pra cima, tá? Por quê? Eu vou colocar agora o barrado, vou encaixar ele aqui, ó. O barrado ele vai ficar frente do barrado pra frente do tecido. A gente encaixa bem certinho, ele vai encaixar em toda a volta.
vendo? E aqui, eu não sou muito chegada nos alfinetes, mas aqui é necessário. Então, a gente vai alfinetar toda a volta do barrado com o tecido de baixo, tá? Alfineta toda a volta. Depois de alfinetar, a gente vai passar uma costura aqui na parte de baixo, tá vendo? Vai passar em toda a volta a costura. Essa aqui é a primeira parte. Depois a gente vai voltar para desvirar o barrado pro lado da frente. Vou alfinetar tudo, passar a costura aqui. E aí passo o próximo passo para vocês. Vamos lá? Pronto, gente, olha lá, passei a costura em toda a volta, tá vendo? Do lado avesso. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou cortar esses cantinhos todos aqui, ó, que na hora de desvirar ajuda a ficar com a pontinha quadradinha. Então a gente corta todos os cantinhos e aí a gente vai fazer o quê? Vai desvirar. A gente coloca aqui pro lado que tá o barrado e aí a gente vai desvirar o barrado pro lado da frente da toalha. Então vira todos os cantinhos primeiro, pega uma tesoura ou uma agulha de tricô, arruma todos os cantos para que ele fique bem quadradinho. Cuidado para não forçar demais e abrir a costura, vai estragar todo o trabalho. Então, virei mais um aqui, a gente acerta e agora mais um. Pronto. E agora a gente estica aqui com todos desvirados. Tá tomando cara já, ó, que belezinha. Ó, aqui a gente vai massagear todo o tecido, tá vendo que ele fica pra dentro, ó? E aí a gente vai colocando toda essa costura pra fora. Aqui que eu falo pra vocês que quando a gente consegue abrir a costura, não tem necessidade de massagear. Mas como nessa peça a gente não consegue fazer isso, então vamos massageando com os dedos mesmo. Massageia toda a volta, assim, abrindo ela direitinho. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar toda essa parte aqui. Tá? Pôr um alfinete aqui, ó, bem rente, que a gente vai costurar primeiro aqui esse lado, depois de massagear e também passar o ferro, tá? Esqueci de falar isso. Então a gente massageia, passa ela no ferro, todo direitinho. E depois a gente vem e alfineta toda a volta. Depois de alfinetar, o que eu vou fazer? Passar uma costura aqui em toda a volta. E depois de passar a costura nesse quadrado menor, a gente vai passar uma costura aqui nessa volta, certo? Por que passar toda essa costura? Toalha de chá é uma peça que se lava bastante, então precisa estar bem seguro o barrado nela. Feito isso, a gente vai costurar tudo e vai ficar perfeito aqui a parte de trás. E aí eu mostro pra vocês ela pronta. Vamos lá? Pronto, gente, ó, já passei a costura aqui em toda a volta, já passei a costura aqui também no pezinho, tá vendo? E ela ficou linda, maravilhosa, prontinha. Olha como que fica o avesso, perfeito, né? E aqui a gente, inclusive, dá pra fazer outras coisas, dá pra colocar uma rendinha aqui em toda a volta, e aí lá no começo dá pra pôr uma cianinha, dá pra enfeitar várias coisas. Dá pra pegar pedaço de pano e fazer um aplique aqui no meio, uma cereja, por exemplo, aqui nesse caso. Criatividade a mil aí, né? E aí, gostaram? Ficou uma toalha bem perfeita, bem certinha, que dá pra gente
enfeitar a mesa aí do nosso chá da tarde. E aí, meus amores, gostaram dessa toalha que a gente fez agora? Espero que tenham gostado. E aí, na próxima aula, espero vocês. Na próxima aula, aula 3, eu vou ensinar vocês a fazer um avental de cozinha, para ficar tudo combinando.